Meus irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Nós damos graças a Deus por mais um culto de obra missionária que estamos nesta noite celebrando ao Senhor. E o culto de obra missionária, além de ter esta missão evangelística, também tem o objetivo de despertar a igreja para cada vez mais se envolver e se responsabilizar pela obra missionária, né? Especialmente no que diz respeito à obra missionária transcultural. A nossa igreja no Rio Grande do Norte completou neste ano 50 anos de obra missionária. Há 50 anos atrás foi enviada a primeira família missionária para o campo, para a ilha de Madagascar. No ano seguinte foi enviada a segunda família missionária. A primeira família missionária foi do pastor Edson Alves, que já dorme no Senhor. E no ano seguinte, há 49 anos atrás, foi enviada a segunda família missionária, a família do pastor José dos Santos Lira, a irmã Edinalva, e são os pais do nosso querido pastor Moisés Lira. O pastor Moisés Lira também foi para a missão como missionário. Missionário, tinha aí o quê? Em 5 anos, Moisés? 3 anos de idade, né? 3 anos de idade. Então, a família missionária com 6 filhos, casal com 6 filhos, eles estavam ali pastoreando a Igreja Assembleia de Deus em Itaú, e dali eles foram para a obra missionária, pregar o evangelho ali na cidade de Equador. E nós louvamos a Deus, irmãos, que ao longo dos 49 anos de trabalho missionário transcultural aqui na Assembleia de Deus em Mossoró, Deus tem levantado famílias, Deus tem abençoado esse trabalho, e nós louvamos a Deus por isso, e devemos continuar neste mesmo propósito de trabalhar em prol da obra missionária transcultural. Hoje somos crentes, hoje o nosso país é um país com um grande número de evangélicos, etc. A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil, mas ela começou com um trabalho missionário. Deus enviou 2 jovens missionários, 2 jovens suecos que moravam nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles foram enviados por Deus para o Brasil, e aqui começaram esta grande obra. E a Assembleia de Deus no Brasil já tem 116 anos, e Deus tem abençoado esse trabalho. A Assembleia de Deus em Mossoró vai completar o seu centenário em 2028, e nós louvamos a Deus, irmãos, porque Deus tem feito crescer esta obra. Como diz o hino, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém. A Assembleia de Deus, antes de ser uma denominação religiosa, ela é um movimento do Espírito Santo, e nós devemos, irmãos, conservar este princípio, devemos entender que somos um organismo vivo. Glórias ao nome de Jesus. Nesta noite, meus irmãos, o texto que eu selecionei para meditar com os irmãos nesta noite foi justamente o mesmo texto que a irmã Elizabeth leu, né? Não combinei nada com ela e nem disse nada a ela, mas ainda em clima de conferência missionária, nós tivemos agora a nossa 21ª conferência missionária, e foi apresentada uma nova família missionária que vai fazer a obra de Deus na Espanha. Quando eu penso em Espanha, irmãos, eu lembro que ao ler a carta de Paulo aos Romanos, a gente vê que Paulo desejava pregar na Espanha. Ele pregou em muitos países e ele desejava pregar na Espanha, e ele queria que a igreja de Roma o adotasse como missionário. Ele queria que a Secretaria de Missões da igreja lá de Roma adotasse ele como missionário para enviar para a Espanha. Mas ele não conseguiu, esse plano dele não deu certo, não era o plano de Deus, não era da vontade de Deus que Paulo pregasse na Espanha. Mas hoje, irmãos, nós temos uma família missionária na Espanha, lá na cidade de Betanços, trabalhando, o pastor Anderson Ângelo de Mello, né? Pastor Anderson com a sua esposa, a irmã Eleni, estão ali fazendo a obra de Deus em Betanços e em La Corunha, e dando assistência também a outra cidade vizinha. E o casal que foi apresentado ontem, pastor Jonatas Micael, juntamente com a sua esposa,
e suas filhas vão para a cidade de Vigo, lá na Espanha, começar um trabalho do zero. Lá em Vigo não tem, eles não vão tomar de conta de uma igreja que já existe lá, não. Eles vão começar do zero, ganhar almas para Jesus. E não é fácil, é um desafio muito grande, irmãos. Mas Deus, irmãos, Ele é poderoso. Deus é quem vai na frente. É Deus quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E cabe a nós orarmos pelas nossas famílias missionárias. Eu vou ler novamente o texto. Mateus 9, 35 a 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, ao ler esse texto, a gente pode perceber várias coisas importantes aqui que Jesus ensina para nós através desta palavra. Uma primeira coisa que a gente observa aqui, irmãos, é que para a igreja fazer a obra missionária, para nós fazermos a obra missionária, precisamos, em primeiro lugar, ter uma visão adequada da necessidade da obra missionária. Muitas igrejas não realizam obra missionária transcultural porque têm uma visão equivocada da sua missão, têm uma visão equivocada da sua responsabilidade, têm uma visão muito egocêntrica e só pensa no seu próprio umbigo e acha que não tem responsabilidade nenhuma com outras nações. Mas, irmãos, quando a gente vê aqui no versículo 36... Jesus, quando ele via a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, nesta visão missionária, precisamos entender, irmãos, que as pessoas que não têm Jesus, elas estão vivendo neste mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, e caminhando a passos largos para o inferno. Misericórdia, pastor Fábio. Você falar um negócio desse, de inferno, que história, essa palavra é muito pesada. Essa mentalidade, irmãos, pós-moderna que existe aí, que prega o universalismo, prega que todo mundo vai para o céu, prega que esse negócio de inferno não existe, foi coisa que os religiosos inventaram para fazer medo às pessoas, que no final tudo vai dar certo, que todo mundo que é cristão vai dar tudo dar certo, e que na verdade a obra missionária basta somente se envolver com obra social para trabalhar na transformação social das comunidades, dos países, etc, etc. Mas esta não é a visão bíblica. A Bíblia, irmãos, deixa muito claro, a Bíblia é muito claro em mostrar, irmãos, que quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Para o homem, irmãos, ir para o inferno, não precisa fazer nada. É só continuar do jeito que está. Aí ele vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que já está condenado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não importa se seja aquele homem pós-moderno que vive lá na metrópole de Nova York, ou de Tóquio, ou de Londres, ou aquele índio que vive em uma aldeia isolada lá na floresta amazônica. Todos os seres humanos são pecadores, e a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Se a igreja, irmãos, não tiver uma consciência de que as almas que estão vivendo no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, se a igreja não tiver uma consciência de que essas almas estão perdidas e vão para o inferno, jamais vai esta igreja investir esforços humanos e materiais para poder pregar o evangelho, para resgatar essas almas.
É necessário, irmãos, a gente ter isso bem claro. A igreja missionária tem isso bem claro, da necessidade das almas, da necessidade de salvação das pessoas. Imagina, irmãos, na época que estávamos na pandemia de Covid, muita gente morrendo. Imagine se você descobrisse aí uma vacina muito melhor do que todas aquelas que foram usadas. Você ia usar isso aí para salvar a vida de muita gente. Mas o Evangelho, irmãos, a Bíblia diz que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. As pessoas só serão libertas através da mensagem do Evangelho. Então a igreja tem que ter, irmãos, esta visão qualitativa da necessidade da obra de Deus. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não se converteram a Cristo, as pessoas que não vivem na presença de Deus. Pastor, mas tem tantos países que as pessoas se dizem cristãos. Mas a Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós, irmãos, temos que ter esta visão. Estamos vivendo hoje numa situação, irmãos, que muita gente não quer, tem raiva se alguém vai pregar para ela. Tem alguns países, se você chegar em alguns locais, se chegar na casa da pessoa dizendo que quer falar de Jesus, a pessoa se sente ofendida. A tendência, irmãos, é que até você possa ser processado, achando que isso aí é uma invasão de privacidade, você ser acusado de proselitismo, que você não deve estar pregando, porque isso é proselitismo. Mas por que, irmãos? Vivemos numa cultura onde eles falam do multiculturalismo. Dizem que não, todas as religiões são boas, todas as religiões são legais, e esse negócio desses crentes dizer que só Jesus é o caminho para o céu, esse negócio dos crentes dizer que em nenhum outro há salvação, isso aí é uma manifestação de ódio, isso aí é uma manifestação de arrogância. A gente não pode dizer isso porque outras religiões também têm aí e tal. Mas, irmãos, a Bíblia é muito clara, não há outro caminho para o homem ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Evangelho, irmãos, é o único caminho mesmo que leva o homem para o céu. Qualquer outra coisa, irmãos, é caminho do inferno. E a Bíblia diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então nós, irmãos, temos que ter esta visão da necessidade de resgatar as almas do inferno. No versículo 37, também tem uma importância, irmãos, de termos uma necessidade, uma visão quantitativa da necessidade da obra. Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A colheita é realmente grande, mas poucos são os colhedores, os colheitadores, os trabalhadores que vão trabalhar nessa colheita. E Jesus disse: olhai os campos que já estão brancos para a ceifa. Então existe, irmãos, muitas almas, existe muitas necessidades, muitos países, muitas comunidades, muitos povoados, muitas etnias, muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Falamos aqui há pouco tempo na Espanha. Pastor Miranda falou lá na conferência missionária que lá na Espanha tem cerca de 8.000 cidades, irmãos. E ali, naquele país, tem poucos crentes. É um país, como toda a Europa, são países muito secularizados. É um continente pós-cristão. Eu estive lá no ano de 2016, na cidade de La Coruña, uma cidade grande do
do tamanho de Mossoró em termos de número de habitantes, onde o nosso missionário estava lá morando e fazendo a obra de Deus. E a gente andou muito, irmãos, na cidade. A gente não via uma igreja de nada, não via uma igreja de nada. E eu fiquei com vontade de ir. Vamos numa livraria, eu quero comprar um livro evangélico em espanhol, alguma coisa assim. Não tem essas coisas aqui, porque não tem demanda, não tem ninguém para comprar e também não tem livraria para vender. Não tem, irmãos. A nossa família missionária vai ser enviada para a cidade de Vigo, na Espanha, começar um trabalho do zero. Só ele e a sua esposa e as suas filhas vão ganhar almas para Jesus naquele lugar. Então a necessidade da obra é grande. Jesus disse: a seara é realmente grande, mas por outro lado, irmãos, os ceifeiros são poucos. Tem muita gente disputando cargo, tem muita gente disputando poder eclesiástico, tem muita gente, irmãos, disputando muita coisa, mas, irmãos, pessoas disponíveis para poder fazer a obra de Deus, de ser um ceifeiro, de ser uma ceifeira, de ir para a obra missionária, aí não podemos contar com muita gente. Jesus disse que o número dessas pessoas sempre é pequeno, a necessidade da obra sempre é maior, irmãos, do que o número de ceifeiros. E aí Jesus, ele fala da importância grande, irmãos, de que a igreja ore, diz aqui no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Em primeiro lugar, irmãos, a seara, irmãos, é do Senhor. A seara é do Senhor, a obra é de Deus, é a mission Dei, é a missão de Deus aqui na terra. Mas Ele faz, irmãos, isso contando conosco, através da igreja. Paulo disse aos Romanos no capítulo 10, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Deus, irmãos, estabeleceu que na metodologia da obra missionária tem a parte de Deus e tem a parte da igreja. Ele faz, irmãos, em parceria com a igreja. Deus podia muito bem, irmãos, falar individualmente ao coração de cada um, sem ninguém pregar. Deus podia falar através de sonho, através de visão. Deus podia falar audivelmente para as pessoas, chamando elas, para que elas creiam em Cristo. Mas, irmãos, Deus escolheu que a metodologia não seria assim, pelo menos em termos gerais. Eu sei que, em termos de exceção, Deus pode, como tem feito em alguns casos, dar sonhos. Muitos muçulmanos, por exemplo, irmãos, têm tido encontro com Jesus através de sonhos. Deus tem falado de forma sobrenatural para eles. Mas a metodologia geral, normal de Deus trabalhar, irmãos, é usando a igreja, é usando o seu povo para pregar o evangelho. E ele disse: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que nós vemos aqui, irmãos, que é Deus quem vocaciona e envia missionários. O que faz, irmãos, uma família sair da sua zona de conforto, do seu trabalho, da sua cidade, do convívio com a sua parentela, de uma situação bem confortável, para ir pregar o evangelho em um lugar, em um país distante, onde tudo é difícil, onde as pessoas, todo mundo, ninguém conhece ninguém. É só Deus mesmo, irmãos, para poder chamar e dar essa vocação e essa convicção à família missionária. Porque, irmãos, se não for a convicção da chamada de Deus, ninguém vai. Ninguém vai, se não for uma forte convicção da chamada de Deus na vida da pessoa. Foi falado há pouco tempo aqui do missionário Laércio, que quando era ainda criancinha ali no Planalto, adolescente, foi envisionado em relação a esta obra, estimulado a esta obra, irmãos,
e Deus chamou ele, vocacionou ele para a obra missionária. E ele deixou tudo aqui, todo o seu conforto, um trabalho, um emprego muito bom aqui no Banco Santander, ganhando bem, com a vida estruturada, ele, a mulher, os filhos, tudo bem, tudo na bênção, né? E ali, irmãos, ele deixou tudo para ir pregar o evangelho lá na periferia de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Só faz isso, irmãos, quem tem uma forte convicção da chamada de Deus. Então Deus, irmãos, precisa vocacionar pessoas, vocacionar famílias, vocacionar jovens. Deus não chama somente pessoas casadas, chama também pessoas jovens, solteiras. Inclusive Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles vieram para o Brasil, eles estavam solteiros ainda. Jesus também era solteiro, Jesus não era casado, Paulo também não era casado, irmãos. Então Deus, ele chama, então é Jesus quem chama, é o Senhor da seara quem vocaciona e quem envia. Só que esse envio de Deus é em parceria com a igreja. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, que estava servindo ao Senhor vários profetas e mestres ali na igreja de Antioquia, como aqui na igreja de Mossoró, muitos irmãos, muitos obreiros estão servindo ao Senhor aqui nesta igreja. Mas, irmãos, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que o Espírito Santo falou no meio da igreja, glória a Deus, e disse: olha, vocês separem para mim, vocês consagrem, vocês ordenem, Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, para a obra a que os tenho chamado. Então Deus já tinha chamado eles, Deus já tinha vocacionado eles para a obra do Senhor, para a obra missionária transcultural. Mas no tempo certo deles serem enviados, aí Deus chamou a igreja para participar também deste processo e disse: vocês ordenem eles e vocês enviem eles para a obra missionária. E a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo e por aquela igreja para fazer a obra do Senhor. Então nós, irmãos, como igreja, precisamos estar orando, precisamos estar rogando ao Senhor da seara para que Ele continue vocacionando pessoas e famílias para trabalhar nesta obra. Missões se faz com os pés dos que vão, missões se faz com as mãos daqueles que contribuem, missões se faz com os joelhos daqueles que oram, e missões também se faz com as igrejas que enviam. Então cabe a mim, a você e a todos nós orar para que o Senhor, irmãos, continue vocacionando obreiros para a sua obra. Porque, irmãos, se Deus não chamar, é difícil. Se Deus não chamar, não vão pessoas vocacionadas para fazer esta obra. E quando o missionário vai, irmãos, o que é que ele vai fazer lá? O missionário não é um turista. O missionário não deve ir para a obra missionária pensando apenas em ter uma experiência transcultural, viver em outro país, para melhorar o seu currículo, aprender uma língua diferente. Nada disso, nem ficar batendo canela nos cantos. Ele deve ir, irmãos, com o objetivo de ganhar as almas para Jesus e fazer a obra do Senhor. Ele deve imitar a missão de Jesus. Jesus foi um missionário que veio do céu, veio das mansões celestiais, se fez carne, habitou entre nós e andou pregando o evangelho. No versículo 35, Mateus 9:35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Observe que Jesus, irmãos, estava fazendo a obra de Deus fora das quatro paredes. Ele ia até onde as almas estavam. Jesus não ficava parado lá numa sinagoga, na sede lá do seu ministério, e dizendo: quem quiser que venha, porque Deus não precisa de ninguém. Você que precisa de Deus, então se você quiser que venha até aqui ouvir a palavra de Deus. Não, Jesus percorria
todas as cidades e aldeias. Jesus pregava para muitos, Jesus pregava para poucos, e Jesus também pregava para uma só pessoa. Jesus pregava em cidade grande, Jesus pregava em cidade pequena, porque toda alma, irmãos, tem valor diante de Deus. Então, isso fala para a igreja da necessidade de sair, da necessidade de buscar as almas, de percorrer e fazendo o quê? Diz aqui o texto, irmãos, fala de 3 verbos: pregar, ensinar e curar. A pregação do evangelho, irmãos, é falar de forma sucinta que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É falar que, embora todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pregar a mensagem do evangelho, irmãos, a mensagem simples, sem riquifife, sem querer usar de subterfúgio, porque, irmãos, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós, irmãos, vamos pregar o evangelho verdadeiro, puro, genuíno, sem aumentar e sem diminuir nada, mas quem vai convencer é Jesus. Você pode fazer o melhor estudo, o melhor esboço, pode escrever o melhor folheto, pode idealizar a melhor argumentação, irmãos, para falar o evangelho, para pregar o evangelho para as pessoas. Mas se, irmãos, o Espírito Santo não atuar, convencendo o pecador, irmãos, essa pessoa nunca vai aceitar Jesus. A decisão de alguém se converter a Cristo, irmãos, isso envolve um milagre de Deus na vida da pessoa. É o Espírito Santo que convence. Jesus disse que ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. O Espírito Santo é quem vai convencer a pessoa. Então devemos fazer missões, irmãos, confiando no poder do Espírito Santo, colocando Deus na frente, para que o Espírito Santo toque nos corações, para que o Espírito Santo convença as pessoas, para que o Espírito Santo fale profundamente aos corações. Mas nós devemos o que, irmãos? Pregar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai usar, irmãos, a nossa pregação. O Espírito Santo vai usar a mensagem do evangelho que pregamos para tocar nos corações das pessoas. Então nós não podemos, irmãos, deixar de pregar. Nós não podemos deixar de falar. A trabalho evangelístico tem que ter pregação evangelística. Não pode, irmãos, trabalho evangelístico se transformar num show, numa performance, numa distribuição de oportunidade. Cada um vai apresentar o seu número, cada um vai apresentar ali fazer a sua performance. Isso não é trabalho evangelístico. A mensagem evangelística tem que ser clara e objetiva, para que o pecador, irmãos, tenha consciência de que ele é pecador, de que ele precisa de salvação, que só Jesus pode salvar e que ele precisa tomar essa decisão urgente. Então, esta é a mensagem do pregador. Mas o pregador, irmãos, o missionário também deve ensinar, como Jesus também andava ensinando. Uma coisa não prejudica a outra: ensinar e pregar, pregar e ensinar, Não pode. Através da pregação, a igreja cresce em quantidade, e através do ensino, a igreja cresce em qualidade. A igreja cresce em qualidade. E inclusive, irmãos, você ensina enquanto prega, e você também prega enquanto ensina. Quantos trabalhos missionários floresceram através do ensino, irmãos? Nós temos aí muitos exemplos, até mesmo das nossas famílias missionárias. Lá no Uruguai, irmãos, a irmã Gigi, junto com o missionário William, seu esposo, eles trabalhando lá, pregando o evangelho, um trabalho forte, irmãos, de evangelização de crianças, através do ensino da palavra de Deus, do trabalho do departamento infantil.
que Deus preparou ela aqui, nesta congregação central aqui, trabalhando com as crianças, e foram para lá, e ali em Montevidéu, eles ali trabalharam junto com aquelas crianças, ensinando o evangelho e pregando ali para aquelas almas. O que dizer também, irmãos, do missionário Warner, que está ali na Gâmbia, na África, fazendo um trabalho de evangelização e também de ensino. Ele está ensinando, alfabetizando aquelas pessoas ali no inglês e também, irmãos, ensinando através de conteúdos bíblicos. Ao mesmo tempo que ele está evangelizando, ele está ensinando aquelas pessoas. Então nós temos, irmãos, muitas oportunidades, de muitas maneiras podemos fazer missões também através do ensino. Há muitos anos atrás, irmãos, eu e o pastor Gildenor, nós fazíamos o trabalho de pregação do evangelho lá na cidade de Ipanguaçu. Naquela época não tinha ainda a Igreja Assembleia de Deus lá, não tinha Igreja Assembleia de Deus, tinha alguns irmãos lá que eram crentes, e a gente ia de Açu para lá, de moto, e a gente ia lá pregar o Evangelho. E quando a gente voltava naquela estrada ali, naquela pista, no alto ali, onde hoje tem uma comunidade Pedrinhas, na época não existia aquela comunidade ali, e a gente olhava para as luzes lá da cidade de Itajá, e a gente ficava dizendo, vamos orar a Deus, para Deus abençoar e nos orientar, para que a gente abra também o trabalho de evangelização no Itajá. Porque ali, aquela cidade também não tinha, irmãos, trabalho da Assembleia de Deus lá, não tinha igreja lá. Só tinha uma família crente lá da Assembleia de Deus no Itajá, que veio aqui de Baraúna, foi morar lá. E a gente orava ali. E quando foi, irmãos, no tempo certo, na direção de Deus, a gente foi começar o trabalho de evangelização ali no Itajá. E a estratégia que Deus deu ao pastor Gildenor, que era o líder do trabalho, eu era apenas auxiliar dele, mas o líder era ele, eu o auxiliava, e a gente foi fazer o trabalho ali. E a visão que Deus deu, irmãos, foi através do ensino, através da escola bíblica dominical. Então ali a gente foi falar com a diretora do grupo escolar, ela cedeu o colégio lá, e todo domingo à tarde a gente ia ali fazer a obra de Deus. O pastor Gildenor ensinava a escola dominical para as crianças, e eu ensinava a escola dominical para aquela família. Foi a minha primeira aula de escola dominical, em 1991, junho de 1991. E a gente começou assim, irmãos. E a gente passava nas casas, chamando as crianças, trazendo a criançada para poder ouvir a palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus àquelas crianças. E ali chegavam os pais e os familiares daquelas crianças. E ali, irmãos, o trabalho foi sendo feito, e hoje tem uma Assembleia de Deus lá no Itajá, com um bocado de crente louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor. Então nós podemos e devemos também ensinar a palavra de Deus, ensinar e pregar e curar. Jesus também, irmãos, curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós temos que entender, irmãos, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Do mesmo jeito que ele curava no passado, ele também cura no presente. E a quantidade, irmãos, de milagres que vai ocorrer na igreja tem alta correlação com a atividade evangelística da igreja. Quanto mais a igreja evangeliza, quanto mais a igreja, irmãos, vai fazer a obra de Deus, mais Deus opera milagres. Você vai falar do evangelho, você vai nas casas, vai falar com as pessoas e se depara com as mais difíceis situações, com os mais difíceis problemas de saúde, do corpo, saúde mental, e até mesmo, irmãos, opressão demoníaca. Muitas pessoas, irmãos, estão oprimidas por espíritos malignos que estão oprimindo essas pessoas. Médico nenhum não vai resolver. Quando o problema é espiritual, irmãos, quando o problema é de demônio, médico nenhum resolve, a não ser o poder que há no nome de Jesus. E somente um povo aqui na terra, irmãos, é capaz, irmãos, de chegar e dizer, sai em nome de Jesus, que é o povo de Deus.
Então muitas pessoas e muitas almas estão oprimidas e clamando por uma oração, clamando por uma cura, irmãos, e somente eu e você, nós crentes em Jesus Cristo, é que recebemos de Deus essa autoridade para expulsar em nome de Jesus. E assim, irmãos, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas e elas vão servir a Deus para a glória do Senhor. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe este povo, que desperte cada vez mais em nós esta chama missionária. Amém.